Olá, então voltando a mais um vídeo falando sobre as constelações familiares sistêmicas. Hoje nós vamos falar sobre mais uma das ordens do amor. A verdade é que as ordens do amor, ou as ordens, as leis naturais da vida, quando nós não respeitamos algumas dessas ordens, a nossa vida tende a entrar em desequilíbrio. Nós percebemos isso, por exemplo, quando nós nos afastamos de alguém que nós amamos muito. E às vezes nós acabamos perdendo aquela pessoa ou acabamos nos afastando das pessoas que nós amamos. Isso mostra uma coisa que o Bert Helling sempre diz: a ordem, ela antecede o amor. Para que você consiga viver o amor plenamente, você precisa estabelecer a ordem. Então, é isso que nós procuramos fazer dentro das constelações familiares. E hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio de troca. Nos 2 primeiros vídeos, nós falamos sobre a ordem da hierarquia e depois nós falamos sobre a ordem do pertencimento. Se você não viu esses vídeos, eu sugiro que você volte lá e veja esses 2 vídeos, porque eles são muito importantes. Então, falando sobre o equilíbrio entre dar e o receber, é muito importante nós entendermos esse equilíbrio de troca, essa consciência que opera internamente dentro de nós, que faz com que nós tenhamos essa necessidade de equilibrar as trocas na nossa vida. E quando nós não equilibramos essas trocas, uma desordem tende a acontecer na nossa vida e a nossa vida começa a virar uma confusão, começa a ficar toda embaralhada e a gente não entende por quê. E o pior de tudo, a gente ainda tende a se colocar numa posição de vítima, que a gente olha e fala: nossa, fiz tudo, dei tudo para essa pessoa, fiz um mundo e essa pessoa me largou, aquela minha amiga foi embora, nunca mais falou comigo, aquela pessoa foi injusta, fiz tudo por ela, depois ela ainda me deu um calote, fez isso, fez aquilo, e nós tendemos a ficar sofrendo por essas coisas, e na verdade isso acontece porque nós não entendemos profundamente a dinâmica que acontece por trás disso, e nós não olhamos para as ordens, nós não olhamos para essas coisas com o devido respeito que nós deveríamos olhar. Então, quando nós falamos sobre o equilíbrio entre dar e receber, significa que tudo na nossa vida é uma troca. Essa troca, ela só não acontece quando nós somos criancinhas, porque quando nós somos criança, os pais dão e os filhos recebem. Os pais dão e os filhos recebem. Então aqui não existe relação de troca. Sempre os pais dão e os filhos recebem. Mas quando nós saímos dessa posição de inocência, quando nós crescemos, quando nós nos tornamos adultos e não somos mais infantis, toda a dinâmica que acontece na nossa vida, ela é uma dinâmica de troca, aonde você dá e recebe, dá e recebe. E essa dinâmica, ela deve acontecer sempre em equilíbrio. Quando nós não equilibramos isso, as coisas tendem a desmoronar. Provavelmente você já deve ter conhecido alguém na sua vida, ou uma mulher que era muito dedicada, você já deve ter visto alguma história parecida com isso, que essa mulher diz: nossa, fiz tudo pelo meu marido, abdiquei da minha vida, abri mão de tudo, parei de trabalhar para cuidar dos filhos, para cuidar dele, dei a vida por ele, aí depois de um tempo ele pegou e fez o quê? Me largou e foi embora, aquele canalha, não é assim? A gente escuta muitas histórias assim de pessoas que deram muito, que fizeram muito e depois dizem que a outra pessoa que recebeu, ela foi embora. Então muitas vezes, isso é um grande exemplo, isso acontece porque houve um desequilíbrio de troca. Então às vezes, quando a gente está lá dando tudo da nossa vida para aquela pessoa, para o nosso marido, ou quando tem aquela pessoa na nossa família que é extremamente problemática, toda vez ela chega com um problema e a gente vai lá e resolve o problema dela, ajuda ela, faz tudo para ela, e depois ela vai lá e desaparece e a gente fica lá se sentindo frustrada com aquilo, decepcionada. O que aconteceu aqui nessa dinâmica? Aconteceu um desequilíbrio de troca. Isso acontece dentro da seguinte dinâmica: às vezes a gente dá tanto para uma pessoa, dá tanto para uma pessoa, e a dívida daquela pessoa com a gente, ela vai crescendo tanto, que ela vai se tornando uma dívida impagável. Aquela pessoa não tem como pagar aquela dívida com a gente, porque a gente começa a crescer na medida que a gente dá muito. E aquela pessoa que recebe, que a gente acha que está fazendo uma grande coisa por ela, ela começa a diminuir, até que ela vai sumindo. E quando essa pessoa começa a se sentir que ela está muito pequena dentro daquela relação de troca, muitas vezes ela vai embora, muitas vezes ela vai falar com alguém com quem ela possa falar de igual para igual. E aí ela acaba saindo dessa relação, porque a dívida dela fica tão grande, mas tão grande, que ela não consegue mais compensar tudo aquilo que foi feito por ela.
Isso acontece às vezes quando nós fazemos muitas coisas para poder ajudar uma pessoa e sempre que aquela pessoa está com um problema, a gente vai lá e soluciona o problema dela, vai lá e soluciona o problema dela. E aí depois acontece alguma coisa, essa pessoa faz alguma coisa e ela rompe com a gente de alguma forma. Muitas vezes, por que isso acontece? Porque quando a gente está dando muito, às vezes a gente acha que está fazendo uma grande coisa, às vezes a gente acha que a gente está salvando o outro, mas na verdade o que a gente está fazendo é tirando a dignidade do outro. Porque inconscientemente, e lógico que mesmo isso que acontece numa dinâmica de casal, ou mesmo quando a gente está fazendo algo grandioso por alguém, essas palavras, essas coisas não são ditas verbalmente, mas elas são sentidas internamente. Muitas vezes quando a gente se prontifica a resolver todos os problemas de uma pessoa, se coloca à frente de tudo, resolve tudo na vida daquela pessoa, o que a gente está dizendo internamente, inconscientemente, é que aquela pessoa ela não é capaz. Então nós acabamos tirando a dignidade do outro. Inconscientemente é como se eu olhasse para aquela pessoa e dissesse assim: eu tenho que ir lá, eu tenho que salvar ela, eu tenho que resolver tudo para ela, porque se eu não resolver tudo para ela, ela não dá conta. Ela não vai conseguir fazer isso sozinha. E isso é um grande erro, porque muitas vezes as dificuldades que aquela pessoa passa, ou aquele caminho que ela precisa percorrer, aquilo que ela precisa escalar, é exatamente o que ela precisa para tornar ela uma pessoa mais forte. Isso faz parte do processo evolutivo dessa pessoa, inclusive para ela se sentir capaz, para ela sentir que ela dá conta. Às vezes, tudo que essa pessoa precisa é saber que tem alguém ali que está do lado dela, e isso é tudo, mas a gente tem que deixar com ela aquilo que é dela, aquilo que compete a ela. Mas no nosso amor cego, o que nós fazemos não é isso. Nós queremos salvar aquela pessoa a todo custo. E aí, quando nós não entramos nessa dinâmica de equilíbrio de troca, nós achamos que estamos fazendo uma grande coisa, mas a gente está diminuindo o outro, tirando a dignidade do outro. A gente está, na verdade, impedindo com que aquela pessoa cresça, evolua e percorra o caminho que ela precisa percorrer. E muitas vezes a única forma que ela encontra de lidar com isso é rompendo com a gente de alguma forma, mesmo que isso seja de uma forma trágica, que é o que parece. E depois nós ficamos nos sentindo decepcionados, injustiçados. Mas muitas vezes, qual é a dinâmica que opera por trás disso e por que isso acontece? Nós não respeitamos o equilíbrio de troca. Então, é muito importante que haja esse equilíbrio de troca dentro de todas as relações. E existem muitas outras dinâmicas que acontecem relacionadas ao equilíbrio de troca. Isso tem vários desdobramentos dentro da nossa família, dentro das nossas amizades, dentro do nosso trabalho. Então, esse equilíbrio de troca, ele é extremamente importante. Quando a gente rompe isso, mesmo que seja por um amor cego, um amor que adoece, a gente, infelizmente, acaba trazendo outras consequências para a nossa relação. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, onde nós falamos sobre equilíbrio de troca. E nós vamos continuar com outros vídeos falando sobre outros assuntos da constelação familiar. Se esses assuntos eles tragam reflexões para a sua vida, se você tem tido uma visão mais ampla a partir deste conteúdo, não deixe de continuar assistindo os nossos vídeos. Nós vamos estar falando de outros temas em breve e eu te vejo lá.